Se você acha que já ouviu histórias perturbadoras, prepare-se. Sanzi Pod City guarda segredos que vão perseguir sua mente muito depois de terminar esta leitura. Existem lugares no mundo que parecem ter sido desenhados diretamente do inconsciente humano. Lugares onde arquitetura, abandono, tempo e mistério se fundem de forma tão inquietante que provocam um magnetismo irresistível. Sanzi Pod City, em Taiwan, é um desses locais. Um resort futurista projetado nos anos 1970, com casas em formato de cápsulas extraterrestres, abandonado antes, mesmo de ser concluído, e que hoje vive apenas nas sombras da memória das fotografias perdidas e das lendas que sobreviveram como murmúrios no vento. A história de Sanzi Pod City começa em 1978, quando o governo e investidores privados imaginaram um resort de luxo revolucionário. Não seria apenas um conjunto de casas de veraneio. Seria o símbolo do futuro. Estruturas circulares, suspensas, construídas em fibra de vidro reforçada e pintadas em cores vibrantes. Azul céu, laranja queimado, vermelho marcante. Cada módulo parecia uma nave pousada, sobre pernas metálicas. A ideia era atrair turistas ricos, americanos, executivos, militares de alto escalão e curiosos fascinados pelo design futurista que marcava sua época. Mas o sonho não durou. Antes mesmo de inaugurar, Sanzi Pod City começou a ruir, não fisicamente, mas energeticamente, espiritualmente, simbolicamente. Acidentes fatais ocorreram durante a construção, menos motoristas que morreram em estradas próximas. Operários esmagados por equipamentos, quedas inexplicáveis, colapsos de estruturas que teoricamente eram impossíveis de colapsar. O número crescente de mortes despertou algo que permaneceria para sempre, ligado ao lugar. Uma aura de má sorte, sofrimento e mistério. Alguns moradores da região começaram a dizer que a construção ergueu-se sobre um antigo cemitério de soldados holandeses da época colonial. Outros afirmavam que ali, séculos antes, criminosos eram executados e deixados expostos ao sol, criando um campo impregnado de dor. Embora sem registros oficiais que comprovem essas histórias, o medo local era tão grande que muitos trabalhadores se recusavam a permanecer no canteiro de obras após o pôr do sol. A partir daí, Sanzi Pod City começou a ganhar outra narrativa, a de um lugar amaldiçoado. E como toda boa lenda urbana, os rumores não pararam nos eventos reais. Logo surgiram relatos de aparições nas janelas, luzes sem explicação piscando no interior das cápsulas e sons metálicos ecoando durante a madrugada. Isso quando o local ainda estava cheio de máquinas, luzes, trabalhadores e vigilantes. Mas quando o projeto foi encerrado e o abandono se instaurou, esses relatos se intensificaram. Com o passar dos anos, Sanzi Pod City tornou-se um ponto de peregrinação para exploradores urbanos, fotógrafos destemidos, pesquisadores do paranormal e curiosos em busca de histórias sombrias. Eles descreviam o lugar como se fosse um cenário pós-apocalíptico. Estradas rachadas, cápsulas cobertas de poeira, portas enferrujadas, vidros estilhaçados, ruídos constantes vindos de estruturas que pareciam suspirar de dor. Caminhar por Sanzi era como atravessar um pesadelo congelado no tempo. Talvez o aspecto mais intrigante fosse o próprio design das cápsulas. Elas não lembravam casas, não lembravam apartamentos, não lembravam nada que o olho humano estivesse acostumado a ver em uma cidade comum. Eram formas curvas, arredondadas, com ângulos inexistentes, como se tivessem sido construídas por mãos que não compreendiam a arquitetura humana. Isso dava a sensação de que você estava entrando em algo que não lhe pertencia, menos um espaço não apenas abandonado, mas deliberadamente estranho, quase alienígena. Os moradores da região contavam que, durante noites de neblina, era possível ver sombras se movendo dentro das cápsulas, mesmo que nenhuma tivesse energia elétrica. Alguns diziam que ouviam passos caminhando sobre as passarelas metálicas, passos lentos e ritmados, como se alguém estivesse circulando ali há muito tempo e nunca tivesse saído. Outra lenda muito repetida falava sobre as estátuas de dragões, que haviam sido removidas durante a construção para ampliar a área do resort. Para alguns, isso despertou uma ira espiritual. Para outros, destruiu a proteção que aqueles dragões traziam. O resultado seria o destino amaldiçoado do projeto. Nada prosperaria ali. E assim foi. Depois de anos de decadência, vandalismo e abandono, as autoridades tomaram a decisão final. Sanzi Pod City seria demolida. O processo começou em 2008 e nos anos seguintes quase nada
restou das cápsulas alienígenas. O que antes era um campo vibrante de cores futuristas transformou-se em entulho e silêncio. Hoje, no local onde antes crescia uma das construções mais curiosas do século XX, ergueu-se um complexo turístico moderno, bonito, funcional e completamente sem alma. Mas aqui está o curioso. Mesmo após a demolição, mesmo após o desaparecimento físico das cápsulas, as histórias continuaram vivas, como se o espírito de Sanzi não estivesse ligado às estruturas, mas ao solo, às memórias, às narrativas que permaneceram ecoando entre os moradores e os visitantes. Hoje, muitos descrevem Sanzi Pod City como uma ferida arquitetônica no tempo, um lembrete de que o futuro pode ser belo, mas também profundamente perturbador. Alguns exploradores que visitam a área relatam que o ar ainda é pesado, como se carregasse ecos de algo que não deveria ter sido esquecido. Outros dizem ouvir sons metálicos vindos de lugar nenhum, como se uma cápsula inexistente ainda estivesse tentando se manifestar. Há quem jure que durante noites de tempestade é possível ver o contorno das antigas estruturas refletido na água, como uma miragem espectral refletida do passado. Lendas sugerem que o abandono de Sanzi foi culpa de forças sobrenaturais. Historiadores argumentam que foi apenas uma gestão desastrosa, e arquitetos garantem que o projeto estava muito à frente de seu tempo, tanto estética quanto tecnicamente, e talvez por isso tenha fracassado. Mas nenhum deles consegue explicar por que o lugar continua tão presente no imaginário coletivo, mesmo após deixar de existir fisicamente. A verdade é simples e inquietante. Sanzi Pod City não é apenas um local, é um símbolo. Um encontro entre o futurismo utópico e a escuridão daquilo que escapa ao controle humano. Um lembrete de que, por trás da arquitetura, dos investimentos, da tecnologia e do progresso, ainda existe algo que não podemos explicar menos. Algo que permanece à espreita, silencioso, observando. E talvez seja isso que torne Sanzi tão fascinante. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas demolições tentem apagar sua história, não importa quantos novos prédios ocupem seu espaço, a sensação é de que, de alguma forma, ela ainda está ali. Alguns dizem que, se você fechar os olhos no local exato onde ficavam as cápsulas azuis, conseguirá sentir a vibração do que um dia existiu. Outros afirmam que, ao caminhar onde estavam as cápsulas vermelhas, é possível ouvir estalos metálicos que não deveriam existir mais. E há, claro, aqueles que evitam a área completamente. Afinal, quem gostaria de caminhar por um lugar onde tantas pessoas juram que ainda há algo esperando para ser percebido? A história da Sanzi Pod City é uma mistura fascinante de ambição humana, fracasso, estética incompreendida e ecos sobrenaturais. É sobre o desejo de construir algo que transcendesse o tempo e o espaço, e o consequente medo daquilo que não conseguimos controlar. No fim, Sanzi permanece viva não pelas paredes futuristas que um dia teve, mas pelo imaginário tenebroso que se recusa a morrer. E se existe algo que podemos aprender com esse lugar, é que às vezes o futuro não está à nossa frente. Está nos destroços do que tentamos construir e não conseguimos compreender. Agora que você conhece o lado mais sombrio da Sanzi Pod City, compartilhe este relato com alguém que jamais ousaria caminhar por um lugar onde até as ruínas sussurram histórias de outro mundo.